Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos de volta para iniciar mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós continuamos agora a estudar o capítulo 28 da obra, a coletânea de preces, ainda em seu quarto item. E dessa vez vamos estudar a prece por um suicida. Essa prece é composta por dois subitens, subitens 71 e 72, que por sua vez contém quatro parágrafos, né? Sendo o primeiro parágrafo o prefácio e os demais parágrafos os que compõem a prece. Muito bem, vamos lá então, vamos ao texto do Evangelho para a gente estudar essa prece tão importante, né, para todos nós, porque orar por um suicida é uma prova de caridade para com as pessoas que acabam cometendo essa atitude, né? Então vamos lá. Vamos ver as explicações do prefácio. Primeira delas, o homem jamais tem o direito de dispor da própria vida, porque só cabe a Deus retirá-lo do cativeiro da terra. Olha só a imagem que é usada aqui, né? Cativeiro da terra. Um pouquinho mais à frente, a gente vai ver a comparação de que o suicida é como um prisioneiro. Olha aqui. Então a gente tem uma ideia geral aqui de que há uma prisão na vida terrena. E essa ideia é trabalhada pela doutrina espírita no seguinte sentido: nós todos somos espíritos imortais que passamos diversas vezes pela escola terrena. Então, cada vez que estamos em um corpo, nós estamos limitados em nossas capacidades. O espírito no plano espiritual, por exemplo, ele se comunica através do pensamento. Ele se locomove muito mais facilmente do que um espírito encarnado, entre outras tantas circunstâncias, não é? O livro dos Espíritos, por exemplo, nos ensina também que o espírito desencarnado, ele tem as suas percepções mais aguçadas. Então, o nosso ambiente natural é o lado de lá da vida. Mas nós precisamos passar aqui pelas encarnações para que a gente possa progredir. Então, o espírito em um corpo físico, ele está realmente preso, ele é como um prisioneiro. Então, essa é a ideia que está sendo posta aqui. É um prisioneiro que passa por um processo educativo, por um processo de aprendizado. Muito bem, segue o texto. Então, só Deus pode retirá-lo do cativeiro da terra quando julgue oportuno. Então, a desencarnação é pela vontade de Deus. Isso é uma lei divina. É uma lei divina que a gente precisa encarnar para que a gente possa aprender e progredir enquanto espíritos. Segue o texto. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores, de acordo com as circunstâncias. Então veja, né? O quadro dos suicidas não é igual. Não é igual. Nós que somos espíritas lemos obras como, por exemplo, Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, a gente precisa ter consciência de que aquela obra retrata o que aconteceu com aquele grupo de suicidas. A justiça divina avalia cada um dos casos de cada suicida. E cada um deles vive o pós-suicídio de forma diferente no plano espiritual, né? Então, olha só, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores de acordo com as circunstâncias. No entanto, né? Segue o texto dizendo aqui, olha, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. Então, aquele que realmente cometeu o suicídio consciente e que tinha por objetivo isso, né? Fugir às provas da vida, aí o rigor da lei divina é um pouco mais acentuado, né? E na explicação, e na sequência, uma explicação dos motivos disso, olha lá. Porque o suicida é como um prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena. Então ele, né, no nosso caso aqui, um processo educativo, ele quis realmente abreviar a sua pena e fugiu. E aí o que acontece mesmo na lei terrena, né? Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O que isso quer dizer aqui? Quer dizer que quando ele voltar ao corpo terreno, pode ser que a sua vida de espírito encarnado
seja uma vida de acúmulo de provas, de acúmulo de expiações. Então pode ser que ele sofra mais quando reencarnar, pode ser que ele tenha provas ainda mais ásperas do que aquelas das quais ele tentou é, escapar, né, cometendo o suicídio. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Então, esse prefácio é um prefácio de orientação para a gente, é um prefácio de elucidação, trazendo para a gente aqui qual é a situação do suicida, né? O suicida ele é uma pessoa, é um espírito que transgrediu a lei divina e que justamente por estar nesse grau de transgressão da lei, que é um grau alto de transgressão, ele vai precisar das nossas orações, né? Então, nunca esquecendo, jamais esquecendo que a gente tem a justiça de Deus olhando para todos os casos, né? Então, esqueçamos os nossos julgamentos e deixemos, né, que a justiça divina trabalhe para com essa pessoa, porque, como dizíamos, né, para cada pessoa um tipo diferente de consequência de suas atitudes. Então, façamos a nossa parte. Oremos por eles, tenhamos fé e confiança em Deus, porque certamente Deus não pune nenhum espírito por aquilo que ele não mereceu e não permite que nenhum de seus filhos tenha diante de si uma prova maior do que aquela que ele pode realmente suportar e viver. Então vamos lá. Vamos agora à prece, né? Olha só como começa a prece. Conversando com Deus. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, em geral, né? O que acontece com aqueles que violam a lei divina? E vejam que isso daqui não é nenhum tipo de ameaça, não é para a gente ter medo, nada disso. A doutrina espírita não quer nos educar pelo medo, quer nos educar pela consciência de que transgredir a lei divina não é bom, que a gente sofre se a gente transgride a lei. É só isso. Não é para pôr medo em ninguém e não é para nos deixarmos receosos por estarmos sob os cuidados de Deus. Pelo contrário, olha só como segue o texto. A gente sabe, meu Deus, qual a sorte que espera os que violam até a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Olha que texto lindo, né? E olha como é bonita a justiça de Deus. Ela é justa, sim, mas é também de infinita misericórdia. Então, a doutrina espírita não nos quer medrosos. Pelo contrário, ela nos quer corajosos, ela nos quer ativos, ela nos quer conscientes sobre a lei divina, né? Então, lembrando sobre o aspecto da misericórdia. Ainda pedimos a Deus para que Ele estenda a sua misericórdia sobre a alma da pessoa tal, né? Aqui a gente diz o nome da pessoa para quem a gente está fazendo a prece. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Então aqui a gente tem um equilíbrio, né, entre aquilo que está sendo chamado no parágrafo de sorte, ou seja, o destino da pessoa, as consequências da atitude que ela tomou, né, que ela teve. Então, o equilíbrio entre a sorte e a misericórdia de Deus, é isso que a gente está pedindo, né? Que a justiça de Deus equilibre a situação dessa pessoa com a misericórdia. Estamos pedindo para que as nossas preces abrandem os sofrimentos dessa pessoa por ter cometido esse ato, né? Essa atitude, essa infração da lei de Deus. Porque, no mínimo, o suicida vai se arrepender daquilo que ele fez, né? Ele vai tomar consciência de que o melhor caminho não era exterminar a própria existência, porque ele estava na Terra justamente para aprender com aquele sofrimento que o estava incomodando. Então, desperto no plano espiritual, ele vai perceber: continuo vivo, continuo com responsabilidades, e agora uma responsabilidade a mais, né? A de ter tentado exterminar minha própria existência.
Então, no mínimo, o arrependimento através dessa consciência vai acontecer. E que a nossa prece, então, a gente está pedindo aqui para que a nossa prece possa aliviá-lo desse ou de qualquer outro sofrimento que ele possa ter. Parágrafo 3, a gente conversa agora aqui com os bons espíritos. Bons espíritos que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-os sob vossa proteção. Olha o que a gente está pedindo aqui, né? A esses espíritos que têm missão de assistir espíritos desgraçados, espíritos sofredores. Sim, existem bons espíritos que têm essa missão no plano espiritual. Então, além da misericórdia de Deus, o Pai Celestial tem auxiliares para o socorro desse tipo de espírito. Olha só como é consoladora a doutrina, né? E o que a gente está pedindo para esses espíritos? A proteção deles e a inspiração para o pesar, para o lamentar da falta que esse espírito cometeu. Então a gente pede duas coisas: para que esse espírito seja protegido, para que ele seja orientado, né? E assim para que ele possa seguir melhor sua vida do outro lado. Pedimos a assistência, a ajuda desses espíritos para que o suicida tenha força para suportar com mais resignação as novas provas. E depois para que ele possa reparar. Olha aqui, ó, vou marcar no texto aqui, ó, essa palavra, né? Reparar a falta que cometeu. Nisso está a misericórdia de Deus, né? Na reparação, na permissão da reparação, no alívio, na proteção, na conscientização. Aqui está o processo educativo do espírito, né? Não é porque ele cometeu uma falta grave que ele está condenado eternamente a sofrimentos. Não, de modo algum. Agora a gente ora por ele, a gente pede a misericórdia de Deus, a proteção, a inspiração, conscientização, a força para ele seguir adiante, e tudo isso vai acontecer, né? Pedimos mais para afastar dele os maus espíritos, que podem fazer com que ele novamente se incline para o mal e que com isso prolongue seus sofrimentos, fazendo perder o fruto dos sofrimentos para a prova futura. É belíssimo essa parte da prece, né? Porque envolve o espírito do suicida em todo o amparo necessário, inclusive a proteção contra espíritos que possam fazê-lo se revoltar e perder a utilidade do sofrimento. Esse é um alerta para a gente também, né? Quando a gente está diante de um sofrimento, a gente precisa procurar o aprendizado necessário diante daquele sofrimento. E não termos revolta, e não sentirmos, né, revolta ou desespero. Não, termos uma atitude de quem aprende com aquilo e segue a sua vida, né? Segue no enfrentamento daquilo, né? Com proteção, com inspiração, com consciência, né? Com renovar de forças e assim por diante. Bom, e o último parágrafo da prece, então, ele se dirige ao suicida diretamente. Olha aqui, ó. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também, para exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor porvir. Então, o desejo, né, de que a nossa prece, de que a nossa presença ali com ele em pensamento possa aliviá-lo, possa diminuir o amargor, possa aumentar a sua esperança, né, num futuro melhor. E aqui a última frase, que é uma frase de conclusão belíssima, né, para essa prece. Nas tuas mãos está ele. Nas tuas mãos está ele o quê? Né? Parece que fica vazia a frase, né? Nas tuas mãos está o melhor por vir. Nas tuas mãos está o melhor futuro, né? Então depende das suas forças a construção agora de um futuro melhor. Como isso? Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Então olha só, né? Qual é a primeira parte do caminho para esse suicida, né? É para que ele confie em Deus, para que ele se arrependa daquilo que ele cometeu e para que ele abra o seu coração para a bondade do Pai Celestial. A partir daí, a partir desse recomeço,
O suicida pode então sentir renovadas as suas forças e pode, inclusive, planejar como ele vai é, executar aquilo que a gente acabou de pedir na prece, né? A reparação da falta que ele cometeu, que é um caminho natural para todos nós. Inclusive, nós também cometemos as nossas faltas diante da lei divina e depois temos que repará-las. Tá? É uma lei só para todos os espíritos e para todas as infrações e para todas as faltas. Então, quando oramos por um suicida, nós estamos ajudando esse irmão a se conscientizar, a se fortalecer, a se proteger e a seguir adiante. É uma belíssima prece e certamente fará parte da rotina de orações daqueles espíritas mais empenhados na prática da caridade para com seu próximo e na prática do fortalecimento da sua fé em Deus. Não é mesmo? Muito obrigado, meus amigos, pela paciência, pela participação, né, por estar compartilhando conosco aqui dos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu faço votos de que todos nós tenhamos uma semana abençoada e deixo o convite. Vamos mais uma vez continuar a estudar o Evangelho no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até logo mais.